Gênesis capítulo 21. Hoje nós vamos lidar com o versículo 14 até o versículo 21. Prometo que hoje é uma mensagem breve. Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E se foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de 1 tiro de arco. Porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pegue pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e se foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Até aqui, a palavra do Senhor. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, pelo privilégio de estarmos na sua casa, de podermos compartilhar da sua sagrada palavra. Peço o teu favor a mim e aos meus irmãos, que o Senhor me use e que os ouvidos dos meus irmãos estejam atentos para ouvir a sua voz. Fala ao nosso coração, nos lembrando sempre que o seu colo será sempre disponível ao teu povo. No teu nome, Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. Por gentileza, tome o seu assento. Esses dias eu tive uma experiência daquelas que a gente chama experiências naturais, mas sobrenaturais. Eu estava em casa e estava brincando com os meninos. De repente o interfone toca e eu preciso descer. Na hora que eu preciso descer, eu avisei a minha esposa e as crianças que eu iria descer. E o Natan, ele gosta muito de qualquer motivo para sair de casa. Qualquer motivo é motivo para alegria para ele. Tanto é que ele ama vir para a igreja. Ele ama vir para a igreja, eu sei. Uma, porque ele gosta muito daqui. Outra, porque ele adora sair de casa. E é interessante que quando eu falei, olha, eu vou descer, o Natan saiu correndo e falou assim, papai, eu vou com você, posso ir com você? Eu falei, pode. Coloca seu crocs, ou seu chinelo, para descer. E aí eu vi que ele ficou desesperado e não conseguia encontrar o crocs ou o chinelo dele. E eu fiquei preocupado, porque alguns profissionais que fazem entrega, eu fico, assim, preocupado de não demorar muito para não atrapalhar no decorrer do dia deles. E eu dizendo para ele, Natan, vamos embora que a gente tem que ir. O moço está esperando a gente. Então ele pegou descalço, apareceu na portinha dali da sala de casa, do apartamento. E aí ele falou assim, papai, você me leva no colo? Aí eu falei, levo sim. Aí peguei ele no colo. Na hora que eu peguei ele no colo, ele me deu um abraço e me deu um beijo no rosto, que foi assim, arrebatador. Eu estava nervoso porque eu queria ir logo, preocupado com o profissional que estava lá embaixo. Só que quando ele fez isso, ele me deu um beijo e aquilo mexeu comigo. Porque ele estava agradecendo por eu ter pegado ele no colo. Nessa hora eu virei para ele e disse, meu filho, meu colo será sempre seu. Nesse momento que eu falei, como eu disse, um momento natural, que a gente vive coisas sobrenaturais. Eu ouvi Deus falando no meu coração. Porque eu já estava meditando nesse texto de Gênesis. Desde que eu fiz a cirurgia, tive que ficar um tempo parado, eu reli alguns livros da Bíblia, 1, 2 vezes, e Gênesis foi um livro desses. E eu lembrei dessa história do menino Ismael. Um menino que foi desprezado pelo pai, abandonado. Mas que ele vai ter uma convicção, que o Senhor mesmo diz a ele. Sabe qual é a convicção? O meu colo
será sempre seu. E nessa manhã, eu gostaria de refletir exatamente isso com vocês. Às vezes a gente se sente abandonado por parentes, pessoas que estão no nosso convívio, entes queridos. Mas a gente está aqui para lembrar que o colo do Senhor está sempre disponível para aqueles que decidem correr para os seus braços. Então, o resumo da nossa mensagem hoje é muito simples. O colo do Senhor está sempre disponível para aqueles que decidem correr para os seus braços. Vamos ver como isso acontece? Bom, eu ouvi uma frase muito interessante de um grande sábio sexta-feira. Qual que é a frase? A frase é: o coração da criança é do primeiro que chegar. E essa frase foi dita pelo pastor Sebastião. O coração da criança é do primeiro que chegar. Nós vamos ver, no decorrer dessa história, que o coração de Ismael pertencia a outras pessoas. O Senhor foi o primeiro que chegou, mas ele talvez não tinha como reconhecer. E vai ter essa circunstância exatamente para reconhecer que o Senhor era o dono do coração dele. Lembre-se da história de Abraão. Abraão recebe uma promessa. Qual promessa? Que ele seria pai, mesmo sua mulher sendo estéril. E isso é comprovado porque há muitos anos eles tentam e não conseguem ter filhos. E Deus diz: Abraão, eu farei de você o pai de uma grande multidão. Deus faz uma aliança com ele. E Abraão, a gente vai ver, a gente chama ele de pai da fé, mas a gente vai ver o tempo todo Abraão oscilando na aliança, oscilando na convicção, na fé, na crença daquele que prometeu. E nesse oscilar ou vacilar de Abraão, nós vamos ter um momento em que o Senhor diz: Abraão, eu estou dizendo para você, eu estou prometendo, você vai gerar uma criança. Sara também escuta isso. E aí, naquele momento, Sara pega e até dá risada da promessa do Senhor. Fala assim: isso não é possível. Aconteceu uma coisa como essa? Há anos a gente tenta. E há anos a gente fracassa. Há anos a gente procura encontrar essa benesse do Senhor, essa graça do Senhor. E há anos a gente não consegue. Então, quando o Senhor vem e diz isso a Abraão, Sara tem um plano. Vou dar uma forcinha para que a vontade de Deus aconteça. Qual que é o plano? Sara vai chegar para o seu marido e dizer: olha, vou te dar por mulher Agar, minha serva. Ela é jovem, deve ser fértil, e assim você vai ter uma relação com ela, e você vai gerar o filho da promessa que Deus mandou. Só é esse jeito que eu consigo ver. Não tem outro cenário que eu consiga chegar que o Senhor vai cumprir o seu plano. Afinal de contas, a gente está tentando, mas eu já sou avançada idade, você também já é avançada idade. Abraão tinha cerca de 86 anos quando isso aconteceu. E aí que vai acontecer, diz o texto de Gênesis, no capítulo 16, que Abraão vai ouvir a voz da sua mulher. Veja, nem sempre a mulher tem razão, como a maioria de nós acreditamos. Afinal de contas, o livro de Gênesis vai mostrar isso. Eva vai dizer para Adão: olha, coma do fruto. Sara vai dizer a Abraão: olha, deita-se com essa mulher para que a promessa de Deus se cumpra. Mas nós também vamos ver que em determinados momentos, em muitos momentos, mulher também tem razão. Mas nesse momento, diz o texto que Abraão ouviu a voz de Sara. Está bem específico ali no capítulo 16 de Gênesis. O que é interessante é que, ouvindo, começou-se os problemas. E aí diz que Abraão teve um relacionamento com Agar. Agar ficou grávida. E depois disso, Sara desprezou a Agar. Chega ao ponto de, uma vez, Sara mandar eles embora. Quando ela ainda está gestante. E Deus aparece para Agar e diz: não, volta porque a sua ama ou a sua senhora já está mais calma. Pode voltar para casa. Deus mostra que Ele é aquele que nos vê, quando ninguém mais nos vê. Ela vai para o deserto, ela ali está chorando e um anjo aparece e diz: não, volta, pode voltar. E ela mesmo diz: quem é esse que até me vê? Eu sou desapercebida pelos olhos das pessoas. Ninguém presta atenção em mim. Eu sou só uma serva. Alguém que pode ser trocado a qualquer momento. Alguém que pode ser considerado até descartável. Mas quem é esse que consegue me ver? Que derrama dessa graça, dessa grande misericórdia? Agar tem essa experiência e ela volta para a casa de Sara.
e é recebida. Só que aí tempo se passa, e a gente entra no capítulo 21, e a gente vai ver que a promessa do Senhor se cumpre, porque Abraão agora com 100 anos, passaram-se 14 anos, desde o nascimento de Ismael. Abraão agora com 100 anos, vai ter o filho da promessa, o filho que é gerado através da sua esposa Sara. Mas lembre-se de uma coisa, Abraão já tem idade quando Ismael nasce. Ismael já é o filho da velhice de Abraão. E na concepção de Abraão, Ismael também é parte do milagre do Senhor. Imagina quantas vezes Abraão pegou Ismael no colo. Quantas vezes Abraão não brincou com Ismael. Quantas vezes talvez Abraão tenha dito o que eu disse para o Natan: meu colo será sempre seu. São 14 anos de convivência. Não era apenas um mês, nem 2 meses. Era um tempo considerável de relacionamento entre pai e filho. E você que é pai, você sabe. A gente sofre até um preconceito. Porque nossas esposas acham que a gente não está sentindo o momento da gravidez, porque só elas estão com aquela convivência. E é verdade. É uma grande dádiva que Deus deu às mulheres. Porque elas sentem a criança crescendo no ventre, mexendo no ventre. E ela de vez em quando fala assim: ixi, tem alguém aqui dentro. Conversa com o bebê. Mas o relacionamento concretizado com pai e filho é depois do nascimento. É quando a gente troca as primeiras fraldas, quando a gente dá a mamadeira, quando a gente leva para brincar no parquinho, quando a gente faz coisas com os nossos filhos que agora a gente pode fazer, que não podia antes quando estava dentro do ventre da mãe. E aí é interessante que depois de todo esse tempo, esse menino, que tem por nome Deus ouviu, agora está numa situação complicada. Porque o filho da promessa nasceu. O filho legítimo nasceu. Ismael teria que abrir mão da primogenitura. Ele não poderia agora mais dizer: eu sou filho único de Abraão, nem dizer que era o primeiro filho. Porque ele não era filho da esposa de Abraão. Mas lembre-se de uma coisa: havia uma promessa do Senhor. Ismael deveria então se aliançar a esse Senhor mediante a história de seu pai, e crer nas histórias que seu pai contara, e ver o próprio milagre acontecendo na vida dele. Ali era a promessa do Senhor se realizando. O que Ismael deveria fazer agora era proteger o seu irmão, dizendo: ele é promessa do Senhor, eu preciso cuidar dele, eu preciso tratá-lo bem, eu preciso estar alinhado com o Senhor que prometeu que ele viria, porque afinal de contas ele é um milagre. Mas diz o texto que Deus visitou a Sara. E a gente olha para esse momento de visita do Senhor e a gente trata com banalidade às vezes. Porque, mais uma vez, é um grande milagre sendo operado. Mas a prova de que a gente trata a visita do Senhor de forma banal, por vezes, sabe qual que é? Que Deus se apresenta em coisas tão simples, tão naturais, como gerar uma criança, como um pai gerar um filho. Isso, meus irmãos, não sei se vocês pararam para pensar, é tão comum jovens engravidarem antes do casamento, adolescentes engravidarem, pessoas engravidarem. Tem gente que tem 5 filhos, né, pastor Flávio? Tem outros que tem 2. Mas o que acontece é que nessa naturalidade dessas coisas, ainda assim, a maneira sobrenatural do Senhor nos ensinar está presente. E uma das coisas naturais da nossa vida, que ao mesmo tempo tem o seu efeito sobrenatural, sabe o que é? Esse culto, essa manhã. Porque aqui Deus decide visitar o seu povo. É aqui na união dos santos que Deus decide derramar sua bênção e a vida eterna para sempre. É aqui, nesse conjunto de gente que nós chamamos de igreja, que se forma o corpo do Senhor Jesus Cristo. É nessa união de crentes louvando e adorando ao Senhor que Ele se faz presente e opera milagres que a gente já acha que é coisa natural, mas que nós vamos ter experiências que vão mostrar para a gente que são sobrenaturais. É Deus agindo no meio da nossa família, nos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa história, no nosso ministério. A gente não pode desprezar isso. O culto ao Senhor é sempre o culto ao Senhor. Não é simplesmente um culto, um momento, uma reunião simples. Não! O culto ao Senhor, todo culto ao Senhor é um momento onde o Senhor se faz presente e é algo sobrenatural que está para acontecer em nossas vidas. Isso acontece na vida
de Abraão, Sara, Ismael e Agar. Mas o texto vai dizer que a criança começa a crescer. Então lembre-se, nasceu quando Abraão tinha 100 anos, Ismael tinha por volta de 14 anos. Mas o texto é enfático em dizer que cresce o menino. Quem é menino? Isaac, aquele que encheu a boca de risos do seu pai. E aqui tem uma grande verdade que nós vemos no Novo Testamento, que tem muita dificuldade hoje em dia. E eu já falei isso aqui para vocês. Chorar com quem chora é algo que a igreja faz com muita facilidade. Quando a gente apresenta uma situação difícil para os irmãos aqui, muitos irmãos vêm para ajudar. Mas se alegrar com quem se alegra é complicado. Porque às vezes algum irmão recebeu uma grande bênção do Senhor. E a gente pode até falar assim, olha que bênção. Mas tem alguns que falam assim, deve estar roubando. Ó, fazendo isso aí? Deve estar fazendo alguma coisa errada. E aí a gente começa a ver que as pessoas têm dificuldade de se alegrar com quem se alegra. De verdade, eu gosto muito de ver as pessoas abençoadas. Isso me dá ânimo, me dá alegria. Porque, assim como eu tenho dito a vocês já há mais de um ano, a minha oração é que Deus faça mais. Faça muito mais. Mas muito mais. E eu me alegro quando eu vejo a bênção dos meus irmãos. Mas ainda existem pessoas que se entristecem, invejam, têm dificuldade de se alegrar com quem se alegra. Porque acostumaram a se alimentar da desgraça alheia. E só querem saber de chorar com quem chora, mas não de se alegrar com quem se alegra. E isso vai acontecer com Ismael. Porque diz que esse moço que encheu a boca da sua família de riso, que ele agora cresceu e desmamou. Isso, meus irmãos, leva no mínimo 3 anos. Significa agora que nesse convívio de 3 anos, Ismael teria que ser o protetor de Isaac. Mas o texto é enfático em dizer que Ismael zombava do filho de Abraão, do filho legítimo de Abraão, que é Isaac. E esse verbo zombar aqui, descrito, mitzaher, ele não é um verbo que vai falar sobre tirar um barato, rir da cara, sacanear. Não. Ele está dizendo que Ismael ria de um jeito maléfico, maldoso. Provavelmente Ismael tentou algumas coisas contra o irmão pequeno. Talvez tentou colocar um acidente ou fazer alguma coisa para que ele corresse o risco e morresse. Lembre-se que no livro de Gênesis, no capítulo 16, Ismael é mencionado como aquele que teria sua mão contra todos e todos teriam sua mão contra ele. Que ele seria alguém bravo, nervoso, que não levaria desaforo para casa. E agora, ele tem a oportunidade de lidar com uma criança. E aí Sara observa isso. Mais uma vez, não foi um dia, não foi uma semana, nem um mês. Sara observou isso durante anos. E isso incomodou o coração de Sara. Por essa razão, Sara vai chegar a Abraão e falar assim, Abraão, tem que mandar embora a criança e Agar. Abraão, num primeiro momento, fala assim, você está doida, mulher? Não vou fazer isso de novo não, já fiz isso uma vez. Ele é meu filho também. O texto é enfático. Abraão se preocupa por causa da criança. Porque Abraão ama a Ismael. Só que aí você vai ver que isso não é um daqueles exageros de mãe. Porque vocês sabem bem, vocês mães, vocês exageram bastante. Às vezes, seu menino não é tão santinho assim. Aprontou lá na escola. A mãe chega na escola já chutando a porta dizendo, o que fizeram com o meu príncipe? Quem que mexeu com ele? Chega, aponta o dedo para a professora e fala assim, por que você deu nota baixa para ele? É porque ele errou as questões da prova. Você que fez as questões erradas. Exagero de mãe. Porque mãe ama. E mãe protege. Mas a gente vai ver que isso aqui não é exagero de mãe, não. A gente vai ver que isso aqui é sério. Porque Abraão não quer cumprir a palavra de Sara. Não quer dar ouvido a Sara. Mas Deus vai aparecer e falar, dá ouvido à tua mulher. Abraão, tem coisa sendo feita que você não vê. Mas Sara viu. Tem coisa sendo dita que você não ouviu, mas Sara ouviu. Dá ouvido à tua mulher. E aqui eu quero dar um ponto às mulheres. Eu, pelo menos, vivo muito isso. Mulher realmente tem um sexto sentido. Impressionante. Quando mulher cisma com alguém, meu irmão, é difícil estar errado. É difícil estar errado. Parece que Deus usa as mulheres como uma antena.
Porque os maridos de vez em quando são bem idiota. Essa é a verdade. São bem tontos mesmo. E aí a mulher vira e fala assim, ó, você não está vendo não? Abre teu olho. Mulher normalmente é usada para alertar o marido. E veja que Sara, ao mesmo tempo que dá conselhos ruins para Abraão, de vez em quando é tomada pela emoção, também dá conselhos bons. Quando Abraão está tomado pela emoção. Sara parece ser agora uma grande ajudadora. Assim como todas as mulheres devem ser. Lembre-se, se há algo errado acontecendo, vocês mulheres são as primeiras a dizer para o seu marido, olha, toma atento, arruma. Mas são vocês também que vão dar essa grande benesse para que seu marido possa escutar. E eu sei, a primeiro momento, eu confesso meu pecado. A gente não ouve. Nenhum marido aqui ouve de primeira. Se falar que ouve, está mentindo. Normalmente a gente fala assim, não, você não sabe o que você está falando. Aí a gente começa a refletir, pensar. E aí a mulher faz aquele jeitinho que só ela sabe fazer. Meu bem, amor da minha vida, Senhor da minha casa, meu tudo, o homem mais lindo do mundo. E ela fala baixinho, pelos olhos da fé, aleluia. E ela vai convencendo a gente, de uma maneira que Deus está usando a mulher para instruir o homem. E é o que acontece aqui, com Abraão. Abraão dá ouvidos a Sara. E diz então o texto, que Abraão, depois de dar ouvidos a Sara, vai chegar exatamente nesse momento que nós lemos. Mas antes de falarmos dele, deixa eu lembrar vocês uma coisa. O Senhor vai fazer uma promessa a Abraão. Ele vai dizer, Abraão, ouve a voz da sua esposa, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Deus está prometendo a Abraão, Abraão, não fique preocupado, não fique desesperado, não tema. Eu vou mostrar para você e para Ismael que eu ainda sou o Senhor que cuida, eu ainda sou o Senhor que zela, eu ainda vou cuidar da sua semente e farei do seu filho, desse que você está temendo, uma grande nação. Abraão, confia. 17 anos mais ou menos, então, Ismael tem. E é interessante que vai ser a idade próxima que Abraão vai ser chamado para sacrificar seu filho Isaque. Mas aqui é a primeira vez que ele tem essa oportunidade. Ou essa história vai acontecer. E ele vai ter que dispensar o moço. E diz o texto então, e ele se levanta pela manhã de madrugada. E que noite terrível deve ter sido. Você já passou uma madrugada sem dormir? Uma que você vira, volta, rola na cama, pensando no outro dia, na atitude que tem que tomar. E você fala assim, não tem outra saída, não tem outro jeito. Talvez nessas noites mal dormidas, Abraão tenha pensado consigo mesmo, eu prometi para ele que o meu colo seria sempre dele. Como que vai ser? Como vai ser a vida de Ismael longe dos meus olhos? E o que conforta Abraão é, todas as vezes que ele possa ter pensado isso, é a voz do Senhor dizendo, Abraão, eu vou cuidar do teu filho. Eu vou cuidar da tua semente. Você fez uma aliança comigo. Você fez um pacto comigo. E por conta dessa aliança, lembre-se, eu sou o Deus fiel. Eu vou cuidar do seu filho. E diz o texto então, que Abraão pega um pão e um odre de água. O odre de água tinha mais ou menos 12 litros. E ele coloca e dá para Agar. E Agar olha aquela situação e fala, poxa vida, mais uma vez eu vou ser mandado embora. Talvez eu não tenha culpa de nada. E Agar pode se sentir desprezada, desprezível. Porque ela pensa, enquanto meu ventre servia, eu servia para alguma coisa. Mas agora, já não sirvo para mais nada? Enquanto eu servia para a utilidade de alguma coisa, eu servia. Agora, eu já não sirvo para mais nada? E ela é dispensada. Ela é descartável. E ela vai embora. E diz o texto, que Abraão dá o menino a ela, para que ela leve ele. E ele vai despedir eles. E agora, ela vai para não voltar mais. Mas ela vai andando errante no deserto. Ela não tinha rumo, ela não tinha caminho, ela não tinha noção para onde iria. Ela só vai, ela só anda. E agora,
ela vai em desespero. Veja que interessante que nesse texto o nome de Ismael não é mencionado. E tem um propósito nisso. O seu nome vai ser mencionado de uma maneira velada, mas literalmente não é mencionado Ismael. E por que isso não acontece? Isso não acontece, meus irmãos, para demonstrar o carinho que o Senhor tem por Ismael. Porque você vai notar, todas as vezes que ele é mencionado como um moço ou menino. Para que Deus mostre para Abraão o seguinte: Abraão, eu vou cuidar desse menino. Ele será meu filho. Ele vai experimentar do meu colo. Ele vai ter essa experiência de segurança. Pode ficar tranquilo. E agora, o que a gente vê é que o menino vai junto com a sua mãe. E eles estão indo pelo deserto de Berseba. E andando no meio do deserto, o deserto é um lugar inóspito. Não tem fonte de água, não tem comida, não tem nada. Precisa de um milagre para ser sustentado. E no meio do deserto dá sede, e o menino bebe um pouco de água. E talvez o menino tenha deixado água para sua mãe. Mas diz o texto que, consumida a água do odre, Agar vai lançar o menino entre as árvores, ou debaixo de uma das árvores, deixou ele ali sentadinho, debaixo de uma das árvores. E ela sai, e assentou à frente a um tiro de distância, um tiro de arco de distância. E preste atenção nisso, que isso vai ser muito importante. Um tiro de arco de distância significa que ela vai para uma distância segura, para não ver o pior acontecendo, para não ouvir o choro do seu filho, para não vê-lo morrendo. Uma distância que iria lhe assegurar que ela morreria sem ver o seu filho morrer. Então, ela vai, se afasta e se assenta. E diz que eu não veja morrer o menino. E ela levanta a sua voz. E ela ora ao Senhor. E ela chora. Interessante que o texto não diz se Ismael fez a mesma coisa, mas nós sabemos que fez. Sabe por quê? Porque de repente então, o Deus que ouve tudo, que exatamente significa esse nome Ismael, o Deus que ouve, diz que ele ouviu a voz do menino. Ele ouviu o choro, o lamento do menino. Talvez chorando de arrependimento, dizendo: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter errado, eu não deveria ter provocado, eu não deveria ter tentado usar de violência, eu não deveria ter feito isso. Talvez arrependido, chorando, ele começa a clamar ao Senhor. E o seu nome é Deus ouve. E naquele momento ele prova que Deus verdadeiramente ouve a aflição dos seus filhos. Que ele escuta a oração daqueles que sinceramente oram para ele. Diz o texto que Deus ouviu a voz do menino. E vem um anjo então que brada para Agar, e desde o céu, e ele diz: que tens, Agar? Por que você está aí chorando? Por que você está aí em desespero? Por que você está aí achando que o menino vai morrer? Que tens? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde você deixou ele. Você talvez, Agar, não se lembre, mas Deus é aquele que vê. Deus é aquele que ouve. E na sinceridade do choro do seu filho, Deus se moveu, Deus sentiu aquela oração sincera e Deus mandou a provisão para vocês. Não temas, Agar, não temas. A gente vai ver que Ismael procurou o seu desfecho através do seu desempenho. Mas é pela sua oração que o Senhor vai encontrar graça, ou vai derramar da sua graça sobre ele. De uma oração sincera feita a ele. E aí o que a gente vai ver é que ele diz: ergue-te, levanta o menino e pega ele pela mão. Tem a atitude de uma verdadeira mãe, de uma leoa, de quem cuida da sua prole. Não desista. Agora é o momento de mostrar para o menino que eu vou cuidar dele. E sabe como eu vou cuidar? Levanta ele, porque eu farei dele uma grande nação. Eu prometi a Abraão, e eu sou o Deus que prometo e sempre cumpro. Conduz o menino, ele vai ser um grande homem. Ele vai ter poder, ele será poderoso, ele será uma grande nação. Assim como prometi ao pai dele, também faça essa promessa aqui. E o que é interessante? Tudo isso pela aliança de Deus com Abraão.
Então ela pega e levanta e pega o menino. E diz o texto que então Deus abriu seus olhos. Os olhos dela estavam fechados. Ela disse: não tem mais possibilidade, não tem mais nada para fazer, não tem nada para melhorar, não tem nada para acontecer. Mas então Deus mostra a ela. E daquilo que era escassez, daquilo que eles precisavam só de um pouco de água para sobreviver, ela abre os olhos e ela vê um poço de água. E ali não é somente para ela saciar a sede naquele momento, mas diz o texto que ela bebe da água e ela enche novamente o odre para continuar caminhando. Esse Deus, meus irmãos, é verdadeiramente um Deus de provisão abundante. Veja que ela não fez nada para merecer, mas Deus sempre derrama da sua misericórdia, da sua graça. Principalmente para aqueles que correm para os seus braços de maneira sincera. E aí então diz o texto que Deus era com o moço. Ele cresceu e habitou no deserto, num lugar inóspito, num lugar complicado. Mas Deus era com ele. E quando Deus é com alguém, não importa o lugar, Deus sempre faz prosperar. Não importa a situação, não importa o lugar, Deus sempre faz prosperar. E diz então que ele agora se tornou um flecheiro. Aquele que ficou à distância de uma flecha da sua mãe para morrer, agora se torna um flecheiro para poder sobreviver e cuidar da sua própria mãe. Veja o que Deus faz, e somente Deus faz. Diz o texto então que era Deus com o moço. E ele habitou no deserto de Parã. Sua mãe tomou-lhe uma mulher egípcia. Nem tudo no texto é de tanta esperança. Mais uma vez, Deus chegou para Ismael e disse: Ismael, na despedida do seu pai, você pode ter chorado muito, em desespero, dizendo: eu não tenho mais um colo para correr. Eu não tenho mais ninguém para me acudir, para me levantar e para me proteger. Você pode ter entrado em desespero dizendo: eu não tenho um pai. E talvez você, nessa manhã que me ouve, talvez tenha perdido seu pai. E você perdeu aquela figura que demonstrava tanto a segurança. Talvez nessa manhã tenhamos pessoas que nem conheceram seu pai, que nem têm a esperança de ter um afeto, um carinho, com uma figura paterna. Talvez. Mas eu vim aqui só lembrar vocês uma coisa. Sabe o que é? Deus brada do céu, assim como usou um anjo para bradar para Agar naquele momento. E ele diz mais uma vez: meu colo será sempre seu. Meu colo será sempre seu. Veja, irmãos, Ismael buscou o que estava recebendo. Perdeu seu convívio com a família, exatamente pelas suas ações. Mas mais uma vez, ainda assim, Deus vira para ele e diz: eu sei que o que você merece é juízo, mas mais uma vez eu me apresento, disponibilizando graça e favor imerecido. Meu colo será sempre seu. Meu colo será sempre seu. Nessa manhã, meus irmãos, talvez vocês não consigam compreender a força disso. E eu me emociono porque eu lembro exatamente quando eu digo isso. O sentimento do Natan, ou o que eu tive com o Natan. O Natan, naquele momento, sentiu segurança e disse: agora sim, eu posso descer com meu pai. Ele vai cuidar de mim. Eu posso fazer muitas coisas, inclusive aquilo que gosto, que é sair de casa. Por quê? Porque o colo do meu pai será sempre meu. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem se retraído, tido muita dificuldade. E às vezes até de maneira superficial abandonado a fé. Mas eu vim lembrar você uma coisa. Não importa as suas ações anteriores. Algumas a gente tem que pagar. Mas não importa quais foram. Ouça a voz do Senhor dizendo a vocês nessa manhã: meu colo será sempre seu.
meu colo será sempre seu. Veja que Ismael não desfruta de mais bênçãos porque não se aliancia a esse Deus. E é um grande problema. E nós vemos isso hoje em dia. Porque nós vemos gente habilidosa, talentosa, com dons, gente abençoada, e nem crente é. E a gente fala assim, como pode? Nem crentes são. E olha o dom que tem. Não só tem gente cantando bem dentro da igreja, não. Tem gente cantando bem fora da igreja. Tem gente tocando bem fora da igreja também. Tem gente que serve bem, tem gente que faz muitas coisas, não só dentro da igreja. Só tem um porém. Esses que desfrutam das benesses decidem não ser do povo de Deus. E qual é o destino deles? Mesmo que Deus derrame da sua bênção e da sua graça, o destino deles é permanecer habitando no deserto. Mas nessa manhã, meu querido irmão e minha querida irmã, vocês têm uma grande oportunidade. Não deixe para amanhã, não deixe para mais tarde, mas hoje, agora, se esse é o seu caso, está no momento de voltar para Deus, de correr para o seu colo, de ser abraçado por Ele, de lembrar que o colo dele é sempre de vocês. Mais uma vez, ouça a voz do Espírito Santo do Senhor, dizendo a vocês, meu colo será sempre seu. Meu colo será sempre seu. Não adianta só receber bênçãos. Lembre-se que o sol nasce para justos e para injustos. Lembre-se que é possível ter as benesses do Senhor, até mesmo se você não se aliançar com Ele. Mas elas serão provisórias, não serão permanentes. Elas vão oscilar e um dia, certamente elas vão acabar. Mas para aqueles que correm para os braços do Senhor, para aqueles que decidem então se entregar e correr na direção dos seus braços, vocês têm uma grande certeza. Sabe qual a certeza? Que os braços deles estão sempre abertos. E o colo dele está disponível. E não é limitado não. Não cabe só um por vez. Se todos nós aqui quisermos, cabe todos nós nele. Mais uma vez, ouça a voz do Senhor, dizendo a vocês, meu colo será sempre seu. Meu colo será sempre seu. Mais uma vez, a sua vida pode ter tido um desfecho que você tenha provocado. E um que você não queria. Contudo, você pode voltar aos braços do Senhor agora. Ouça mais uma vez o seu pai te dizendo, meu colo será sempre seu. Eu gostaria de orar com vocês.